Deus abençoe você de forma toda especial. Queridos, você é aquele que gosta de estar constantemente em oração? A Bíblia diz que a oração de um justo, ela muito pode em seus efeitos, ou seja, uma oração a Deus, ela é valiosa. Nós temos N histórias, N comprovações de pessoas que dobraram os seus joelhos e Deus moveu céus e terra em favor do seu servo. É importante lembrar que Daniel capítulo 6 fala de acontecimentos muito importantes. O Dario, ele pareceu bem a ele eleger 120 presidentes para governar as províncias da Babilônia naqueles dias do reino. E uma coisa que nos chama a atenção é que Dario, ele escolheu 3 nobres príncipes para governar os demais. E Daniel, ele se destacou entre os 3. E uma coisa que nos chama a atenção é que já estava Dario querendo colocar Daniel como o primeiro-ministro de todo o reino naqueles dias. Mas, como em todo governo, sempre há pessoas que agem sorrateiramente, querem tirar proveito dos seus cargos, da liberdade que eles têm. Aqueles 3 homens, eles fizeram algo e fizeram o rei também assinar um decreto que durante um certo período não se deveria orar a outro Deus senão ao rei. Observe, era uma espécie de homenagem, mas ao mesmo tempo uma adoração, ao mesmo tempo um decreto assinado e que ninguém podia infringir esse decreto porque seria penalizado. Quando chega no versículo de número 10, nós vamos observar que Daniel, ele, sabendo que o edito já estava assinado, decretado, corroborado, Daniel, ele sobe, Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do Senhor Deus, como também antes costumava fazer. Observe que Daniel, mesmo sabendo que o edito já estava assinado, que não podia fazer nenhuma oração a um outro Deus, mesmo assim, ele sabendo, ele continuou fazendo o que ele fazia de costume: orar 3 vezes ao dia ao seu Deus. Era a única coisa que aqueles homens encontraram em Daniel para usar esse decreto contra ele, por causa da inveja deles. Mas o que me chama a atenção aqui é que Daniel não orou naqueles dias sabendo que o decreto já estava assinado por uma desobediência. Pelo contrário, aqui já era algo que era de costume. Ele sempre dava graças a Deus pelas copiosas bênçãos de Deus sobre a sua vida, por ele ter alcançado os mais altos postos em cada dinastia, mas sabendo que tudo aquilo se deve a Deus. É importante que nós devemos saber e compreender que o segredo do sucesso de todo cristão que ora, o segredo é a oração, é consultar a Deus. Davi foi um dos homens que mais teve vitórias, mas a Bíblia também nos diz que antes que Davi fosse ao campo de batalha, primeiro ele descia à casa do Senhor. Ele consultava a Deus, ele orava ao Senhor.
E o Senhor dava-lhes estratégia. O Senhor dizia como ele deveria fazer. Por algumas vezes, os inimigos tentavam cercar Davi com seu exército. Quando ele menos esperava, eles estavam cercados por Davi. Chegaram eles a tal ponto de dizer: nós temos alguém que está nos espionando. Tem alguém entre nós que conta nossas estratégias para Davi, porque isso é impossível. Nós armarmos tocalhas, nós executarmos as nossas formas de guerra e ele ficar sabendo. Só que alguém entre aqueles soldados disseram: não, nós não temos um X9, vou usar esse termo, entre nós. Mas o segredo é que Davi, ele consulta o seu Deus antes de descer ao campo de batalha. E isso fez de Daniel o seu estilo de vida. Orar a Deus 3 vezes ao dia, porque a oração, ela estreita essa relação com Deus. A oração, ela nos habilita. A oração, ela faz-nos conhecer a vontade de Deus para nossas vidas. É na oração que o próprio Deus, ele vai falar com o seu povo o que ele projeta para cada um dos seus servos. E isso é importante. Então, queridos, nós devemos ter em mente o que nós verdadeiramente possamos fazer da oração o nosso estilo de vida, para que assim Deus ele venha agir ao nosso favor. Aqueles homens, eles foram aonde Daniel estava e encontraram ele orando e suplicando ao seu Deus. Observe claramente que uma mente que não é visitada por Deus, ela sempre vai articular meios para que possa parar um homem de Deus. Daniel causava inveja naqueles que queriam estar mais próximo do rei, não pela sinceridade dos seus corações. Eles queriam estar próximo do rei como bajuladores. Às vezes, muita gente, elas te aplaudem, ela quer estar perto de você, não porque ama você, mas porque ela quer os privilégios. E Daniel não conquistava a simpatia dos reis pelos quais ele passou, não por causa de bajulações, mas pela sinceridade do seu coração, pela sua honestidade, pela sua fidelidade, pelo seu posicionamento como um homem correto, como um homem íntegro. E isso causava inveja nos invejosos, que queriam se aproximar dos seus líderes para barganhar, para tirar proveito, para receber privilégios, mas não tinham a sinceridade nos seus corações de serem honestos. E por causa dessa ação de Daniel, ser um homem íntegro e honesto, causava inveja. E nós devemos observar que são essas atitudes de pessoas desonestas, eles podem a princípio até ter algum privilégio, mas de repente eles podem ter perdas irreparáveis. Foi o que aconteceu. Então eles fizeram saber ao rei que Daniel tinha desobedecido, mas o próprio Daniel ele fala para o rei que em nada ele pecou contra o rei. Ele simplesmente estava fazendo algo que já era de costume. Como é dito, o decreto já tinha sido corroborado pelo rei, selado com o seu selo, ele foi jogado na cova dos leões. E a prova da sinceridade do coração de Daniel e aquilo que nós estamos fazendo para Deus com sinceridade, nós não devemos temer aos soberbos, aqueles que agem sorrateiramente, porque se você faz algo para Deus com sinceridade, Deus também vai te guardar no dia da aflição.
Daniel foi jogado na cova dos leões. E a prova que Daniel não tinha pecado contra o rei, que ele não tinha transgredido nenhuma lei, o Senhor manda o seu anjo e fecha a boca do leão faminto. Nós vamos observar que no dia seguinte, Dario, ele fica desesperado, angustiado durante a noite. No outro dia, ele chega correndo à cova dos leões, chamando por Daniel. E Daniel, ele acalma o coração do rei, que nenhum mal lhe aconteceu, porque o Senhor enviou o seu anjo para fechar a boca dos leões. O rei, maravilhado com o que tinha acontecido, como pode leões famintos jejuarem naquela noite, jejuarem naquele período enquanto Daniel estava na cova. Só que o rei também descobre que tudo aquilo foi uma armação. O rei foi usado como massa de manobra para satisfazer o ego daqueles que tinham inveja de Daniel. Para aqueles que sorrateiramente projetam mal contra o servo de Deus, também haverá punição. Para aqueles que tentam deturpar, para aqueles que tentam tirar, para aqueles que tentam violar a vida ou até mesmo a ação daqueles que fazem as coisas com sinceridade. O próprio Deus, ele se encarrega. O rei Dario foi um instrumento de juízo contra aqueles que armaram contra o servo do Senhor, porque ele não fez nada de errado, simplesmente estava orando ao seu Deus. Ele estava fazendo aquilo que era-lhes de costume. Então o rei manda jogar aqueles homens, aqueles malfeitores, aqueles que agiram sorrateiramente, aqueles que agiram de má fé, aqueles que agiram desonestamente. O rei mandou jogar na cova dos leões. E a Bíblia nos diz, nesse capítulo, que eles foram devorados por aqueles leões famintos. O que eu quero dizer e o que nós aprendemos nesta passagem é que se nós nos mantermos íntegros diante de Deus e fazermos aquilo que o próprio Senhor determina na sua palavra para que façamos, vivendo em fidelidade e em obediência aos princípios e mandamentos que Deus estabelece na sua palavra, Ele vai se responsabilizar por te guardar. Ele vai te preservar. Ele não vai permitir que nenhum mal chegue à tua tenda, porque você decidiu honrar a Deus acima de qualquer coisa. Não é um edito assinado pelo rei que faria Daniel deixar de fazer o que ele faria de lhe costume, todos os dias orar ao Senhor. Ou seja, não são decretos dos homens que vai abortar o amor de Deus do seu coração. Você nunca pode negociar com Deus, dizer, Senhor, é só 30 dias. Mas o que o Senhor quer é fidelidade dos seus servos, posicionamento, uma postura, para que de fato Ele venha agir na nossa vida. E quando nós fazemos isso, o próprio Deus, Ele vai honrar a fé daqueles que com a fé têm honrado ao Senhor. Então na Babilônia aconteceu vários episódios que envolveram a fé dos cristãos, de homens corajosos. Nós temos a questão da fornalha. 3 homens decidiram no seu coração de não dobrar-se diante de uma estátua. Sadraque, Mesaque e Abednego. E aconteceu que Deus honrou a fé dos seus servos. Isso é importante porque o Senhor tem preservado os seus filhos. Aqueles homens não foram consumidos pelo fogo porque eles decidiram honrar o Senhor. Então é assim, querido, todas as vezes que você decide honrar ao Senhor, o Senhor, Ele vai honrar também você. Que Deus te abençoe, que Deus te dê graça, que Ele te fortaleça a cada dia e que você não venha negociar princípios e valores,
mas que você venha honrar o Senhor e assim Ele venha estar a cada dia honrando a tua fé, porque você decidiu servir ao Senhor, independente das circunstâncias ou das situações, mas você se manteve firme, servindo a Deus com alegria, e que você possa dizer, que nem disse Sadraque, Mesaque e Abednego, se Deus quiser, Ele pode nos livrar, mas se Ele não quiser, nós permanecemos sendo fiéis a Ele, porque isso é que importa, permanecermos fiéis ao Senhor.